A terceira heresia mais pregada no meio de nós é a negar a existência do diabo. Tem gente querendo dizer agora que o diabo é apenas uma fantasia, uma forma de expressar o mal, que aquilo que Jesus expulsou não era o demônio, aquilo era apenas umas doenças, era epilepsia, e que o capeta não existe. Deixa eu explicar para vocês. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, se você tem a poderosa e gloriosa palavra de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Meu irmão, se o demônio não existe, preste atenção nisso que eu vou ensinar para vocês. Quando você fez crisma, você que é católico, você vai no batismo, o padre ou o bispo pergunta: renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Você responde: renuncio, em primeira pessoa. O que acontece? Se o demônio é o autor e princípio do pecado, logo, se o diabo não existe, o pecado não existe. Se o pecado não existe, Cristo morreu em vão. Negar a existência do demônio é negar a redenção de Cristo. Se o demônio não existe, eu posso concordar com Raul Seixas: mamãe, eu tenho medo, o coitado foi tão cedo de pendurado numa cruz. Eu não sou besta para tirar onda de herói, sou vacinado, sou cowboy, um cowboy fora da lei. Aí Raul Seixas teria razão, porque Jesus veio a esse mundo para destruir as obras de Satanás, para destruir as obras do diabo. Logo, se o diabo não existe, não existe obra do diabo. E se não tem obra do diabo, Jesus Cristo morreu em vão, meus amados. É uma pena que essa heresia penetrou a igreja. Você é capaz de assistir missa no Santuário de Aparecida, transmitido pela Rede Vida, e você vê padre redentorista, minha Nossa Senhora, ter coragem de negar a existência do demônio pela televisão. E aqui eu queria dizer para algum padre que vai assistir esse vídeo: padre, eu peço ao senhor, pelo amor de Deus, quando o senhor sobe no altar para pregar o evangelho, o senhor não fala no seu nome, o senhor fala em nome da igreja. Se for poder falar no seu nome, monta uma igreja para o senhor. E a doutrina católica diz que o diabo existe, que o diabo é um anjo decaído, e quem negar a existência do demônio está caindo em heresia, está negando a redenção de Cristo. Como é que pode, como é a desobediência então na igreja? Esse livro que nós temos aqui, amado, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 28, 19. Faço questão de pegar para vocês entenderem. Perdão, 28, 51. Diz assim, ó: no pedido do Pai Nosso, livrai-nos do mal. O mal não é uma abstração. O mal designa uma pessoa: Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus, o diabo, aquele que se atira no meio do plano de Deus e de sua obra realizada em Cristo. E o catecismo continua dizendo: homicida desde o princípio, mentiroso e pai da mentira, Satanás é o sedutor de toda a terra habitada. No parágrafo 390 do catecismo, eu vou pegar para vocês aqui, porque ele é perfeito, esse parágrafo. Quando ele vai falar da criação dos anjos, da existência dos demônios, o catecismo fala para nós assim, deixa eu ler para todos vocês aí: por trás da desobediência dos nossos pais Adão e Eva está uma voz sedutora que se opõe a Deus, que por inveja os faz cair na morte. A escritura e a tradição da igreja vê nesse anjo destronado chamado Satanás ou diabo. A igreja ensina que ele tinha sido criado um anjo bom por Deus. Com efeito, o diabo e os outros demônios foram criados por Deus bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. E o parágrafo 395 diz: contudo, o poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Ele não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. É doutrina da igreja católica. E aí 1 Pedro 5, versículo 8, Pedro diz para nós: sede sóbrio e vigiai, porque o demônio, o vosso adversário, anda ao redor de vós como um leão que ruge buscando a quem devorar. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa séria com você. Normalmente, as pessoas que pregam que o diabo não existe, elas têm o rabo preso com o capeta. Quem anda ensinando que o diabo não existe, já está andando de mãos dadas com o diabo há muito tempo. Não é à toa que São João Maria Vianney nos diz:
se na tua caminhada não bateres de frente com o diabo, estás caminhando na mesma direção que ele. Quem fala que o diabo não existe, está caminhando na mesma direção do diabo. Não entre nessa onda, meu irmão, não vai nessa ideia, porque isso é heresia, isso vai contra a fé da igreja católica. O diabo não é apenas uma coisa abstrata, não, o diabo é o alcoolismo, o diabo é não, o alcoolismo, as drogas, a prostituição é uma ação do diabo, é uma obra do diabo, mas o diabo é um ser em si, destruidor, sedutor, enganador, mentiroso, pai da mentira. E João 10:10, Jesus fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. É a única função do diabo, roubar, matar e destruir. E aí, para a gente falar da outra heresia, que eu não posso aprofundar por causa do tempo para vocês, queria te dizer uma coisa. Você que vai assistir esse vídeo, aprenda, o demônio existe, mas o demônio já está vencido pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Agostinho dizia que o diabo não passa de um cão acorrentado. Após a cruz de Cristo, o diabo não será derrotado. O diabo já está derrotado, já está vencido, já é um cão acorrentado. E é questão de tempo, ele vai ser lacrado do quinto dos infernos, e nós vamos subir gloriosos para o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, não brinque de ser católico, porque Satanás não brinca de ser Satanás. E quando você começa a negar que o diabo existe, o diabo começa a agir sem ser incomodado. E tem muitas cidades do Brasil, tem muitas dioceses, tem muitas casas, que nós paramos de pregar sobre a existência do demônio, sobre a ação do diabo. O diabo está trabalhando sossegadamente, porque ninguém tem denunciado. E aqui eu preciso dizer de forma clara, quem está atrás do roubo é o diabo, quem está atrás da corrupção é o diabo, quem está atrás da pedofilia, que inclusive entrou dentro da igreja, é Satanás, quem está atrás dessa prostituição é Satanás, quem está atrás do aborto é Satanás, quem está atrás da eutanásia é Satanás, quem está atrás da prática do homossexualismo é Satanás. Por quê? Porque o diabo quer levar essas pessoas tudo para o inferno, e nós queremos, em nome de Jesus, arrancar elas das garras e conduzir elas para o céu. Aleluia, glória a Deus.